Olá, tudo bem? Nessa questão aqui nós temos algumas informações, né? Todas as informações que são dadas ali são coerentes com o que a gente vai precisar, né? Na questão de dados mesmo, ali tem um monte de informação aleatória sobre a origem do triatlo, mas não vai servir muito, né? O que vai servir pra gente é que todos os valores, né? Todos os dados que foram fornecidos ali na questão a gente vai usar. Então, o que ele pede em resumo, né? Ele dá aqui as velocidades que um atleta vai desenvolver em cada uma das modalidades. Então, para nadar, ele vai fazer isso com 5 km por hora, pedalar, ele vai fazer com 40 km por hora e correr, ele vai fazer com 20 km por hora. Aí ali tem dois trajetos, é o atual que se realiza agora, com 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, e a gente tem o original que surgiu lá no começo, né, que eram 500 metros de natação, 12 km de ciclismo e 5 km de corrida. Então a questão fala ali, né, se ele realiza em sequência, tipo, seguido um do outro, a prova atual de triatlo, e logo que ele acaba essa prova, ele começa a fazer a prova lá original, né? Uma depois da outra. Ele quer saber qual é a velocidade média ao longo de todo esse trajeto, ou seja, para a gente percorrer o atual mais o original. Ele quer saber qual é a velocidade média. Você lembra como que a gente calcula a velocidade média? Eu tenho aqui. Ó, vamos lá. A velocidade média, ela é a distância total, ou seja, é toda a distância que você percorreu, né? Ali no caso, como fala um do lado do outro, então o deslocamento vai ser igual à distância percorrida. Então você vai calcular toda a distância que foi percorrida em todas as modalidades que ele fez ali, e você vai dividir pelo tempo total que isso demorou. A velocidade média, ela nada mais é do que um valor de velocidade constante, tá? Então, essa velocidade aqui é uma velocidade uniforme, uma velocidade constante de módulo invariável, que se ela fosse aplicada durante um mesmo intervalo de tempo, que acontece lá quando as velocidades estão variando, ela percorreria uma mesma distância. Ou seja, se a gente fizer, né, todo o trajeto lá variando as velocidades conforme ele deu aqui pra gente, né? Se a gente fizer o trajeto do atual mais o original com essa variação de velocidade aqui para cada modalidade, a gente vai percorrer em um mesmo tempo do que se a gente percorresse toda essa distância aqui com uma única velocidade, que é a velocidade média que a gente procura. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que descobrir a distância total que foi percorrida e dividir pelo tempo total. Para descobrir a distância total, basta eu somar todas as distâncias que eu tenho aqui. Então, no atual, eu tenho 1.500 metros de natação, 1.500 metros é 1,5 km de natação, tem 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. No original, são 500 metros, que é 0,5 km de natação, 12 km de ciclismo e 5 km de corrida. Então, vamos lá. No total de natação, eu tenho 1,5 mais 0,5, que é 2 km. Então, no total, vai nadar 2 km no trajeto inteiro. De ciclismo, tenho 40 mais 12, que é 52 km, ou seja, ele vai percorrer 52 km de bicicleta. E 10 mais 5 dá o total de 15 km correndo. Isso aqui, quando a gente junta as duas provas, a gente tem como se ele fizesse isso aqui tudo, tá? Lembrando que nadar, ele vai nadar com 5 km por hora, se a bicicleta, né? Ele vai pedalar, no caso, com 40 km por hora, e correr, ele vai correr com 20 km por hora. Então, ao invés de calcular separadinho, né, tipo, o tempo para esse, o tempo para esse, o tempo para esse, depois o tempo para cada um desses três, daí sim somar, sabendo que as minhas velocidades aqui eu tenho dividido por modalidade, eu posso pegar a distância total que ele percorreu em determinada modalidade, considerando o percurso todo, o atual mais o original, e aplicar ali na fórmula do movimento uniforme para descobrir o tempo total que ele demorou em cada modalidade. Isso vai fazer ir bem mais rápido. Lembrando que a fórmula do movimento uniforme, distância igual a velocidade vezes o tempo. Para natação, foram 2 km percorridos com 5 km por hora. Então, apliquei aqui, o tempo é 2 dividido para 5, que é 0,4 horas. No ciclismo, foram 52 km com uma velocidade de 40 km por hora. Então, passo aqui dividindo, 52 dividido por 40 é 1,3 horas. E aqui, por final, na corrida, ele
corre 15 km com 20 km por hora, 15 dividido para 20 é 0,75 horas. Então, né, considerando os dois trajetos, ele vai passar 0,4 horas nadando, 1,3 horas pedalando e 0,75 horas correndo. O tempo total dele vai ser a soma de todos esses tempos. Então, fica 0,4 mais 1,3 mais 0,75, que no final dá 2,45 horas. Então, a gente já tem o tempo total. A distância total nada mais é do que somar todas essas distâncias aqui que foram percorridas no trajeto total. Então, fica 2 mais 52, que dá 54, mais 15 fica 69 quilômetros. Então, considerando, né, que ele fez essas duas provas, ele vai percorrer um total de 69 quilômetros, alternando entre essas várias modalidades, e para percorrer esses 69 quilômetros, ele vai demorar um tempo total de 2,45 horas. Aí, para calcular a velocidade média, eu só divido a distância total, que deu 69 quilômetros, pelo tempo total, 2,45 horas, e daí a gente vai ter aproximadamente, né, 28,1 km por hora, que é a alternativa B.